Ordem do dia. As eleições entram na reta final. Domingo já estaremos nas urnas para escolher presidente, governador, senador e deputados. Candidatos agora miram o voto útil, que pode mudar radicalmente o resultado final. Mas o que é voto útil, né? Que tanto tem sido falado nos últimos dias. É o seguinte, a gente vai explicar para você. Em eleições polarizadas, né, como as desse ano, por exemplo, o eleitor tende a votar não no candidato com o qual mais se identifica, mas naquele que pode impedir que determinado candidato seja eleito. E nesse contexto, os alvos são os eleitores dos candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, que estão estacionados nas pesquisas. Hoje, inclusive, o candidato Ciro Gomes divulgou um manifesto à nação, no qual afirma que não abre mão da candidatura e que vai permanecer na disputa, apesar da ofensiva pelo voto útil no primeiro turno. A gente vai acompanhar agora a reportagem do Levi Guimarães. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, fez um pronunciamento no qual reforçou que vai manter a candidatura. A fala se dá em meio a pressões pelo chamado voto útil, mirando uma vitória petista já no primeiro turno. No discurso, Ciro se disse alvo de campanhas nacionais e internacionais de intimidação e mentiras. Na semana passada, lideranças de esquerda da América Latina assinaram um manifesto pedindo que ele passasse a apoiar Lula. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem. No regime de 2 turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores. E, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Ciro Gomes reiterou críticas que tem feito a Lula e ao presidente Jair Bolsonaro. No discurso, citou posições bolsonaristas contra as urnas eletrônicas e disse que as eleições vão promover um estelionato eleitoral. O Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo tremendamente violada. Ciro também reforçou o discurso de que Lula e Jair Bolsonaro fazem parte de um mesmo modelo econômico e um modo corrupto de governar. Lula continua a repetir que colocou os pobres no orçamento, quando na verdade os contentou com migalhas, deixando-os aonde sempre estiveram, na escravidão da pobreza. Bolsonaro, sua cria maligna, seguiu parte dessa cartilha, aliando-se ao centrão e rendendo-se à corrupção e ao clientelismo. E acrescentou, sem dúvida, conteúdos gigantescamente mais pavorosos: o desrespeito às instituições e crimes contra a humanidade. O manifesto também é uma tentativa de Ciro Gomes não derreter nas pesquisas. Porém, algumas alas do PDT já têm indicado apoio a Lula em primeiro turno. Alguns quadros do partido no Rio de Janeiro declararam publicamente que vão votar no petista. De Brasília, Levi Guimarães. E no fim de semana, durante debate que contou com a ausência do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a candidata Simone Tebet, do MDB, rebateu os pedidos pelo voto útil. Este mesmo candidato que pede o voto útil para matar a eleição no primeiro turno, eu quero explicar que voto útil é o voto da sua consciência. Essa eleição mais importante da história do Brasil desde muito tempo. Não pode ser uma votação pelo medo, mas pela esperança. E como vamos votar num candidato que não tenha coragem de vir a um debate, apresentar as suas propostas num momento de maior complexidade da história? Vamos dar um cheque em branco? Vamos dar um tiro no escuro? Quem é este candidato que está vindo aí, que se recusa por covardia a vir debater com vocês de forma democrática? Então, sim, qualquer um de nós tem direito a estar aqui representando uma parte da sociedade, seja ela qual for. Portanto, esta é uma eleição de 2 turnos. Nós não podemos decidir antes da hora. Ouvimos então a candidata Simone Tebet, do MDB, e fizemos questão de trazer esse assunto para a nossa ordem do dia por alguns motivos. A gente está na reta final das eleições, Luciano? Domingo a gente já tem a votação e essa semana é uma semana decisiva para se consolidar alguns votos,
votos para presidente, para governador, para senador e, além disso, votos para deputado, principalmente os candidatos do Legislativo, né, as eleições, no caso do Legislativo, os votos eles tendem, né, a serem decididos nessa reta final mesmo, quando vai chegando mais perto de domingo. Então é agora que o eleitor vai fazer aquela listinha dele, né, para poder levar no domingo e poder votar. E aí, o que se tem falado muito hoje os assuntos principais do Twitter diziam respeito a essa questão do voto útil. É você pensar bem no seu voto, né? E tomar cuidado para não atender aos apelos que te desvirtuam, de certa forma, dos seus valores, né? Daquilo que você acredita ser melhor. Então, é importante a gente seguir com toda a nossa coerência, né, de cidadão com o que a gente acredita. Então, é importante você pensar um pouco, né, no que vai fazer nas urnas e não ser coagido ou pressionado a fazer o que você, às vezes, não está afim de fazer. E isso eu falo em todas as instâncias, gente, não é só em relação à presidência, né, que vem sendo muito falada a questão do voto útil, mas os apelos também, sabe, em relação aos deputados, a gente está sendo muito cercado, né, por todas essas formas de atender ao pedido de voto. Então, santinhos a gente está vendo por todo lado, a gente está recebendo cada vez mais ligação por telemarketing, eu não sei se você está recebendo também, Luciano. Sim. Então, assim, todo dia vem uma mensagem também pelo WhatsApp pedindo voto, a gente vai sendo coagido, sabe? E ficando sem saída em relação a esses pedidos. Então, pôr a cabeça no lugar para você votar dentro daquilo que você acredita, dentro dos seus valores, dentro daquilo que você acha que vai ser melhor para o país. E aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, né, Adriana? E a importância de se acompanhar aquilo que os candidatos estão dizendo, aquilo que os candidatos estão propondo, mesmo em um cenário em que nós tivemos uma campanha muito pouco propositiva, a gente vem falando isso aqui. Mas a Sempre Editora, por exemplo, ofereceu ao eleitor, né, a possibilidade do conhecimento dos candidatos por meio de sabatina, por meio de entrevistas. Você pôde e ainda pode, porque essas entrevistas estão disponíveis para você lá no portal tempo.com.br, aquelas que já foram feitas, e aí a Sempre Editora vai continuar durante essa semana ainda fazendo entrevista, dessa vez agora com os candidatos a vice-governador. Então nós temos, né, e o ouvinte da Rádio Super, o leitor do jornal O Tempo, aquele que acompanha o portal, tem a possibilidade ainda de ir lá buscar os subsídios que ele precisa para escolher o candidato que ele acha que é o candidato que vai representá-lo. O grande problema e o que a gente está vivendo no país desde 2018 é que a gente está buscando aquele que é o que tem menor rejeição. Quando você vai votar tentando excluir um ou outro, aparece essa figura do chamado voto útil, porque a gente não tem, de fato, uma campanha de muita proposição, de muita proposta. O que a gente está tendo é uma campanha muito baseada em embates, muito baseada em críticas dos oponentes, né? Muito pouco, ou se viu muito pouco de proposta efetivamente, pelo menos naquilo que a gente espera de debate, né? Debates recheados de acusações, enfim. Então a gente precisa sim buscar os subsídios, buscar os elementos, né, nas fontes certas, para que a gente possa escolher aquele que vai agir, ou pelo menos se propõe a agir dentro daquilo que a gente espera, dentro daquilo que a gente imagina. Quando a gente tem um cenário em que a gente vai caminhando para escolher o menos pior, a gente fica nesse dilema e a gente muitas vezes pode, ou muitas pessoas podem ser levadas a não votar naquilo que realmente acreditam, mas votarem em função disso, né? Vou votar em um para eliminar o outro. E os especialistas dizem que isso é muito perigoso, né? Quando você deixa de votar naquilo que você acredita, mesmo
que ele não tenha chances, né, naquele momento, pelo menos as pesquisas, dando chance para aquele que está na frente, na tentativa de terminar a eleição no primeiro turno, por exemplo. Quando há o voto útil, normalmente ele é tomado baseado em pesquisa, né, dos dados da pesquisa, ali quem é o primeiro, quem é o segundo colocado, e assim as pessoas votam a partir daquilo. Mas é complicado você levar isso em consideração, porque as pesquisas, elas retratam determinados momentos, né? E pode ser que aqueles números daquela pesquisa não representem, de fato, o momento em que você está quando você toma aquela decisão, né? Ou o momento da eleição propriamente dito. E outras pesquisas vão ser divulgadas até a eleição de domingo, enfim. É muito perigoso, você pode perder o seu voto pensando, né, que as pesquisas estão certas, estão corretas, ou que o quadro está estabilizado, o que pode não ser de fato. O certo é busque informação, busque as propostas dos candidatos, aquele que, né, mais se aproxima daquilo que você pensa, ou aquele que tem uma plataforma que condiz com aquilo que é o seu pensamento, e faça a sua escolha. O importante também é que as pessoas vão, que o eleitor vá votar, né? Porque muita gente, às vezes, não vai votar, né? Acha que o voto não vai fazer diferença. Acha que o voto não vai fazer diferença, deixa de votar e depois sobra o espaço da reclamação, né? Mas uma reclamação que foi muitas vezes provocada por aquele que não foi votar, ou por aquele que às vezes anulou o voto ou votou em branco, enfim. E é aquela máxima, né? Se você não vai votar, você deixa que o outro escolha por você, né? Então, faça valer o seu direito de cidadão, o seu direito de votar. Já prepare aí a sua listinha, já verifique os seus candidatos, né? Já se prepare para as eleições de domingo, e que a gente torce que dê tudo certo. Inclusive, já aproveitando, né, Luciano, para convidar você a acompanhar a cobertura especial de eleições. A gente vai ter nosso time todo mobilizado aqui no domingo, com uma programação diferenciada, acompanhando desde o primeiro minuto de abertura das urnas até o resultado final aí das eleições, a apuração dos votos, com análise de especialistas. Então vai ser uma super cobertura que a gente te convida também a acompanhar.